você foi uma criança leitora nos anos 2000, hoje eu vou desbloquear algumas memórias em você. Vou falar sobre alguns livros infantis, alguns livros que a gente lia quando era criança, né, que marcaram a nossa infância, e vou mostrar meus livros de infância também. Aquelas maletinhas, né, que o pessoal ia na escola para vender, aquelas maletinhas de livros, Ciência Hoje das Crianças, Revista Recreio, Almanaque da Turma da Mônica. Então são várias memórias, então esse vídeo tem um gostinho de nostalgia para você que também viveu essa época. Então vou mostrar aqui para vocês e ter uma conversa sobre esses livros infantis. Já se inscreve aqui no canal se você ainda não foi inscrito, já deixa sua curtida e não esquece de comentar aqui qual que era seu livro favorito de infância, qual livro que te marcou, qual coleção que te marcou na sua infância. Então vamos lá, né? Vou começar por nada mais, nada menos que as nossas revistinhas da Turma da Mônica. Eu fui na casa da minha mãe e peguei vários livros infantis que estavam lá parados, né, que eram livros meus, e aí fiz um limpa, fiz algumas doações e trouxe alguns livros, né, que marcaram muito pra mim. Então vou começar pelos almanacs da Turma da Mônica, né? Eu era apaixonada pelas revistinhas do Chico Bento, eram os que eu mais gostava. Então, assim, eu sempre procurava as revistinhas do Chico Bento e da Mônica também eu gostava bastante. Qual que vocês gostavam mais aí? Qual almanac que vocês procuravam mais quando vocês iam comprar os seus gibis da Mônica? Eu gostava bastante dos da Mônica e do Chico Bento, mas eu tenho vários aqui. E aí vou mostrar os que eu tenho, né? Que são esses aqui. Nossa, era ótimo pra mim, eu sempre que via, assim, vendendo gibi nos lugares, eu queria um. E eu lia rapidinho, eu amava de verdade. E eu tive também uma professora de matemática que ela presenteava a gente, né? Presenteava os alunos com as melhores notas, com os gibizinhos da Turma da Mônica. Então isso fez com que eu tivesse vários. Nossa, eu amava esse aqui, a Gárgula da Mônica. Então, ela fazia essas premiações, né, para os melhores alunos e eu ganhava todo mês, basicamente, uns 3 gibizinhos da Turma da Mônica dessa professora. Então, guardo boas memórias também relacionadas a isso. Então, esses aqui foram os que ficaram aqui comigo, eu fiz algumas doações também. Vou acabar doando também, sobrou um aqui. Vou acabar doando mais alguns desses, né? Mas alguns não vou conseguir doar porque guardo memórias afetivas mesmo, né, com esses gibizinhos, que marcaram muito, assim, o meu gosto pela leitura, né, começar a gostar da leitura. Agora eu vim falar com vocês sobre as maletinhas, né, que o pessoal ia nas escolas para vender, que a gente ficava doida querendo comprar. Vou deixar as fotinhas aqui, as imagens de como que eram essas maletinhas, mas tinham CDs, tinham adesivos e vários livros, e eu ficava doida sempre que passava esse pessoal vendendo essas maletinhas. E eu tenho 3 coleções aqui dessas maletinhas, que eram mamíferos. Nossa, eu amava essa coleção e eu amava principalmente esse aqui, ó, a Gatinha Lu. E eu me lembro de jogar os jogos do CDzinho que vinha no computador e de escutar as historinhas, enfim, me marcou bastante. O Histórias Bíblicas e o Clássicos Encantados. Essas coleções que eram de maletinha. Olha aqui, eu pegava e colocava esses numerozinhos nos meus livros infantis e rabiscava, escrevia um monte de coisa, porque eu queria catalogar meus livros, né? Inclusive eu tenho que trazer um vídeo aqui sobre catalogação, porque eu fiz uma catalogação da minha biblioteca completa, né? E depois eu vou mostrar pra vocês como que eu faço isso, como que eu catalogo os meus livros. Mas enfim, essa conversa é pra outra hora, né? Então eu tinha esses aqui, mamíferos, que me marcou demais. Que é esse Gatinha Lu, Macaquinho Pirueta. Me conta aí nos comentários quais livros que vocês tinham aí dessas maletinhas. Se vocês ganhavam essas maletinhas ou não, assim. Eu tinha só essas 3, eu queria todas, né? Mas
eu ganhei essas 3. Eu ficava muito querendo livro o tempo inteiro, né? Eu era uma criança que amava ler e amava realmente ter livros em casa, assim. E eu tinha esses livrinhos, né, que eu gostava bastante. Eu lia, eu relia. Eles estão bem antiguinhos até. Vocês guardam os livros de vocês de infância, livros que vocês liam quando vocês eram crianças? Me conta aí nos comentários se vocês têm guardado, se vocês acabaram doando, se desfazendo, como que é isso para vocês? Eu doei muitos, né? Os que eu vou mostrar aqui são uma parte apenas, mas eu mantive alguns que são muito presentes para mim. Eu tinha esses aqui também, Menino Lobo, esse da Disney. É muito bonitinho esses da Disney. O Sonho de Pooh. Esse aqui também eu lia tanto, Passarinho Dico. Foi um dos meus primeiros livrinhos infantis. É muito bonitinho. E eu lembro da minha mãe lendo pra mim, né? Esses livros. Quando eu não sabia ler, ela lia pra mim. Então tem vários desses livrinhos que eu lembro da história, né? Esse aqui é de mágica. Gente, desde pequena eu adoro ler mitologia, ler lendas, histórias assim de mitologia, histórias de lendas. Então eu amava ler lendas brasileiras, coisas que tivessem criaturas mágicas. Então aqui, Duende Mágico e Saci, o Amigo da Floresta. Eu amava. Eu ia na biblioteca da escola e ficava procurando livros de mitologia mesmo, livros de mitos gregos, de lendas brasileiras. Eu amava. Esses aqui foram os meus primeiros livrinhos. João e o Pé de Feijão e Rapunzel. Eles estão todos carcomidos, né, gente? Depois vocês me contam, se vocês quiserem que eu grave vídeos, né, assim, mostrando em detalhes cada coleção, né, aí eu vou mostrando pra vocês. Esse daqui também foi um dos meus primeiros livrinhos, Alice no País das Maravilhas. Era a minha história infantil favorita, Alice no País das Maravilhas. Eu li e reli esse livro várias vezes, né, que é uma adaptação. Mas o livro original também eu amava e eu lia. Eu amava assistir a animação da Disney, eu assisti várias vezes, várias vezes. Então, pra mim, é muito marcante. Esse aqui, ele vai ficar de recordação mesmo. Eu até coloria, olha, as figuras, né? Criança, rabiscava, coloria. Mas era meu livro favorito da vida. É uma memória afetiva enorme isso aqui. Outra coisa que marcou muito a minha infância, não sei se vocês faziam isso, é ler Ciência Hoje. Tinha também a revista Recreio, né? Mas eu lia essa Ciência Hoje na biblioteca da escola. Então, eu ia para a biblioteca e começava a ler essas revistinhas. E aí eu era muito curiosa e eu gostava de aprender sobre esses temas aleatórios. E eu lia Ciência Hoje, eu lia Super Interessante. Inclusive, uma curiosidade, eu assinei a revista Super Interessante esse ano porque eu queria ter esse gostinho de novo. De abrir a revista e de ter aquele tanto de curiosidades. E continua sendo uma revista ótima, tá, gente? Depois, se vocês quiserem um vídeo sobre isso, eu vou trazer aqui. Porque eu não achei nenhum vídeo. Quando eu fui assinar Super Interessante, né, agora, eu não vi nenhum vídeo falando assim sobre assinatura, sobre como que são as revistas. E eu voltei a assinar. Eu assinei, né? Porque quando eu era pequena eu não assinava, eu lia na biblioteca. Então agora eu tenho as minhas revistas Super Interessantes. Aí vinha um poeminha aqui, né? Esse é a Ciência Hoje das Crianças. Gente, eu amava. E às vezes quando não dava tempo de ler na escola, né, a revista inteira, eu pedia na secretaria para tirar xerox. Eu era tão amiga da bibliotecária, da secretária da escola, sabe? Eu era aquela pessoa que vivia na biblioteca, que matava a aula para ir para a biblioteca. Então, eu pedia a eles para xerocar.
E eu lia as páginas em casa, que eu xerocava. Gente, eu amava isso aqui e foi muito importante para o meu conhecimento mesmo e para o quanto que eu aprendi sobre ciência e o quanto que eu aprendi a amar pesquisar e ter essa curiosidade toda, enfim, me marcou muito essas revistas, muito mesmo. Eu lia muito Ciência Hoje das Crianças, Recreio, super interessante. Então, são memórias muito únicas para mim, muito especiais. Aqui as páginas, né? Eu tenho essas 3 aqui que eu tinha lá em casa. Aí tem outros livros aqui também, que é esse aqui, que eu lembro que eu lia e relia ele várias vezes. Será mesmo que é bicho? Eu já li ele várias vezes quando eu era pequena. E tem também Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare. Esse livro eu ganhei do meu avô quando eu era pequena. E eu li e reli essa história várias vezes. Essa é uma adaptação, né, de Sonho de uma Noite de Verão. Uma versão mais simples, né, para crianças. Ele é todo ilustrado. E esse livro eu lia tantas vezes e ele me fez gostar muito dessa peça do Shakespeare, né? Como eu disse, eu adorava fadas, duendes, criaturas mágicas, adorava histórias assim. E eu me apaixonei por essa peça aqui. Continua sendo a minha peça favorita, tá? De Shakespeare. É a minha história favorita. Tem uma vibe única, né? E esse livro ele tá bem desgastadinho, tá com um pouco de mofo, mas ele é lindíssimo. Depois eu posso gravar um Reels mostrando, né, as ilustrações dele, como que é. E marcou muito pra mim, marcou muito minha infância. Book. Eu basicamente decorei essa história quando eu era pequena. E eu contava e recontava. Tá até rasgada as folhas de tanto que foi usado, né? A capa tá com os mofinhos. Mas é isso. É um livro muito marcante da minha infância também. Outro livro que eu lia e relia, e escrevia e rabiscava é esse daqui, História do Mundo para Crianças. Eu fui uma criança que cresceu assistindo Sítio do Capão Amarelo, né? Então eu adorava ler os livros e adorava assistir também a série, né? Nossa, fez muito parte da minha infância assistir Sítio do Capão Amarelo. E aí esse livro aqui me acompanhou pela minha infância. Eu adorava ficar vendo as histórias do Sítio do Capão Amarelo e essa curiosidade toda, né, que eu tinha de aprender tudo que eu podia. Então, esse livro aqui é da história do mundo, né, para crianças. Então tem várias coisas, várias curiosidades, fala sobre lendas, fala sobre a história em geral, como que era. Então, esse é um livro que me acompanhou bastante. E Emília, de certa forma, moldou minha personalidade. Quando eu era criança, eu brincava de ser Emília, de jogar pó de pirlim-pim-pim. E eu ficava chamando as pessoas de cara de coruja seca por causa da Emília. É isso, gente. King também cresceu com a turma da Sítio do Capão Amarelo. Não tá confundindo os nomes. Deixei por último o meu livro, acho que foi o meu livro favorito de infância e o livro mais repetido. Esse livro, minha mãe decorou ele de tanto que ela leu pra mim, porque ela lia pra mim todos os dias de noite. Todos os dias de noite eu pedia pra que ela lesse esse livro pra mim. Então, ele já tá todo desgastadinho, porque eu acho que caiu água na minha estante e colou as páginas, que já estavam um pouquinho velhinhas. Então, eu tive que rasgar um pouquinho para descolar. Mas é isso. Esse livro eu decorei ele
Eu fiz minha mãe decorar ele de tanto que eu pedia para que ela lesse todas as noites e lesse, relesse, lesse, relesse. E então foi um livro muito marcante para mim. E é lindíssimo, né, gente? Eu adoro essas ilustrações antigas. Era uma vibe. Esse livro ele me passa a vibe do Pequeno Urso também, que era o meu desenho favorito de infância. Que é essas ilustrações tão aconchegantes, tão confortáveis, né? Parece que faz a gente voltar no tempo, faz a gente relaxar um pouquinho. Olha que lindo. Me conta aqui nos comentários quais livros que vocês querem que eu mostre mais em detalhes, que eu grave vídeos curtos, né, mostrando em detalhes. Essa é a minha coleção de livros infantis. Livros que marcaram a minha infância, né? São livros que trazem um teor bem íntimo, assim, né? Uma questão de muitas memórias, muitas histórias mesmo, que me acompanharam durante toda a minha infância. Então, abrindo aqui a minha biblioteca de quando eu era criança e as minhas memórias e um pouquinho de nostalgia. Espero que tenha aí te feito também se lembrar aí das suas memórias de criança leitora. Me conta aqui nos comentários qual coleção que mais te marcou na sua infância, qual livro que você amava ler quando você era criança. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida para apoiar esse vídeo. Então é isso, tchau, até o próximo vídeo.